Olá pessoal, sejam bem-vindos aí ao Portal Resíduos Sólidos. O Portal Resíduos Sólidos tem um compromisso de mostrar todo tipo de tecnologia existente para o tratamento de resíduos sólidos, sem esquecer a questão dos aspectos legais que regem esse setor e considerando agora os vários internautas que estão visitando a gente aí de outros países fora do Brasil. Então aqui a gente está se referindo aos aspectos legais do Brasil inicialmente, né? Vocês podem conferir todas essas informações através do site www.portalresiduossolidos.com. E o tema de agora é a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos, que é um tema muito importante, muito complexo, e aí eu vou dar uma ideia para vocês do que a gestão e o gerenciamento de resíduos, quais são os setores que ele movimenta, o que é importante, e dar uma ideia da complexidade de todo esse setor para vocês. Para vocês terem uma ideia, aqui na Alemanha, para alguém trabalhar no gerenciamento de resíduos sólidos, ele tem que ser uma pessoa que no mínimo tenha um mestrado ou melhor ainda, um doutorado na área específica de resíduos sólidos. Isso porque, como eu falei, exige conhecimentos tanto nos aspectos legais como na questão tecnológica. Não adianta você entender de uma só tecnologia, você tem que entender de várias tecnologias para vários tipos de resíduos e saber, de acordo com a lei, de acordo com os aspectos legais da sua cidade, do seu país, o que pode ser usado dessa tecnologia e o que não deve ser usado. E se for usado, quais as consequências que isso pode ter quando a gente pensar na questão da legislação. Então vamos direto ao ponto e aqui vamos acessar a Política Nacional de Resíduos Sólidos brasileira e vamos ao terceiro artigo dessa política, onde ele trata das definições, ou seja, todos os termos que estão sendo usados na questão de resíduos sólidos, vocês podem ver como eles são definidos dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos brasileira. Acredito que em outros países também deva haver essa definição e é sempre muito importante, antes de falar sobre esses termos, tentar entender exatamente o que eles significam para não correr o risco de usar até de maneira errada determinados termos técnicos e depois causar até certo constrangimento perante o público. O artigo 3º, ele define como gerenciamento de resíduos sólidos o conjunto de ações exercidas direta ou indiretamente nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos ou com o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos exigidos na forma desta lei. Certo? Então aqui ele já diz que o gerenciamento envolve as ações exercidas direta ou indiretamente, quer dizer, mesmo que indiretamente, ele também está envolvido dentro da questão do gerenciamento nas etapas de coleta, ou seja, já no início, no transporte, no transbordo, no tratamento, destinação e disposição final ambientalmente adequada. Esses dois termos são diferentes, aí eu peço a vocês para consultarem então a Política Nacional para entender melhor. E a questão aqui no ponto 11, temos a gestão integrada de resíduos sólidos. É o conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural, social, com controle social e sob a premissa de desenvolvimento sustentável. Ou seja, ele vai mais além ainda da questão do gerenciamento de resíduos sólidos, porque aqui também a gente tem a preocupação com as questões políticas, econômicas, ambientais, culturais e sociais e dando um enfoque aqui, a política nacional a todo momento ela diz que ela quer o desenvolvimento, mas ela quer o respeito ao meio ambiente e o desenvolvimento social, gerando riqueza através da questão econômica, certo? E tudo isso tem que ser feito por um político que, para conseguir fazer essas coisas, ele tem que estar muito bem qualificado.
Lembrando que o portal Resíduos Sólidos oferece cursos de qualificação que você pode fazer seus cursos em todas as áreas de resíduos sólidos. Esses cursos estão sendo, agora em 2013, estão sendo elaborados por professores de diversas universidades brasileiras, brevemente também contando com a ajuda de profissionais de Portugal e, quem sabe, também da África. Então vamos falar agora de gerenciamento de resíduos sólidos, e aqui você tem uma figura que é representada primeiro por esse quadro de fora aqui, que é vermelho, que engloba todo o setor, e eu estou chamando ele de gestão e gerenciamento de resíduos. E dentro do quadro azul temos aqui a apresentação de como esse setor pode se desenvolver, as tecnologias usadas para isso e alguns métodos, e claro, o que rege, o que vai decidir se vai para um lado ou vai para o outro, são, claro, aqui as legislações existentes para o setor. Nesse caso, estamos aqui com a Política Nacional de Resíduos Sólidos brasileira, a Política Estadual de Resíduos Sólidos e a Política Municipal de Resíduos Sólidos. A primeira coisa que você vai notar é que a gestão e o gerenciamento de resíduos, ela engloba, então, todos esses aspectos aqui. A pessoa que trabalha com isso não só tem que entender sobre a questão técnica, mas também como aqui na questão dos aspectos legais. E aqui nessa parte a gente vai tratar dos métodos e tecnologias que podem ser usados para esse gerenciamento de resíduos sólidos. Primeiro, nós temos aqui em cima a geração de resíduos, e aí eu vou explicar para vocês também o que significam as cores dessas setas aqui. Então, o verde, digamos que seja aqui uma linha considerada, uma linha desejada pelo governo brasileiro, através das políticas que eles criaram. A gente percebe então que existe uma tendência para ir então nessa direção onde a linha verde está apontando. Já essa linha amarela é a gente compara isso aqui um pouco com um semáforo de trânsito, né? E aí a gente pensa que o amarelo então é o alerta. Esse alerta significa que esse tipo de tecnologia ou método ele existe, mas ele está sob alerta e deve ser aos poucos sendo diminuído ou, quem sabe, eliminado. E o vermelho é o que a política não indica para fazer. Ela, digamos que ela possa até permitir que isso seja feito, mas ela não deseja, ela deixa claro dentro da política que ela não deseja fazer essas coisas aqui que estão com as linhas vermelhas. Então, o que significa? Aqui a gente tem já 3 grupos e isso vai causar uma certa polêmica, porque temos plasma e tem incineração e pirólise, são 3 indústrias que são, digamos assim, muito ricas, movimentam uma quantidade de dinheiro muito grande, e claro que eles não vão gostar aqui de ver essas setas apontando aqui para eles, mas a questão é que aqui eu estou só explicando que é possível implantar essas centrais, só que para implantar essas centrais eles vão ter que fazer o plano municipal de resíduos sólidos de uma tal maneira que incentive isso, ou seja, fazer simplesmente vai de encontro à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eles só podem, então, justificar essa implementação se eles tiverem um plano municipal de resíduos sólidos, baseado em diagnóstico e tudo mais, que talvez justifique, então, a implantação dessas centrais, como eu falei, né? Mas isso que significam as cores, e a gente vai falar então de cada um desses pontos aqui, como funciona. Então temos nesse ponto aqui acima a geração de resíduos sólidos, que é feita então pelas cidades, pela agroindústria, pelas indústrias, tudo, né? Todos os geradores aí de resíduos sólidos, e a partir disso nós temos algum sistema que vai coletar esses resíduos gerados pela população ou pelas indústrias. E aí nós temos aqui praticamente 2 tipos de coleta, que chamamos então, eu estou chamando de coleta mista, que é a coleta, digamos assim, que a gente conhece como normal, não que seja normal, mas que a gente conhece como normal. A gente tem que mudar esses padrões de normalidade, vamos torcer que um dia a gente chame de normal a coleta seletiva e não essa mista. A mista é aquela que está tudo misturado lá dentro, né? Todos os tipos de resíduos são coletados juntos, dentro de um mesmo recipiente. E temos a coleta seletiva. Nós vamos começar então pelo caminho onde no Brasil é mais comum, e é com certeza o caminho da coleta mista. Feito então essa coleta mista,
normalmente no Brasil faz o que? Leva então para a questão do aterro sanitário, leva que atravessa a linha amarela para o aterro sanitário que deve existir ou na cidade ou em cidades vizinhas, certo? E daí algumas cidades levam para uma central de triagem. Essa central de triagem nada mais é do que uma central onde ocorre a separação dos resíduos, e essa separação ela pode acontecer de preferência por associações de catadores de resíduos sólidos, de material reciclável ou reutilizável, mas também pode acontecer, por exemplo, na Alemanha, através de máquinas, centrais totalmente automatizadas. Muitas empresas estão propagando então no Brasil a ideia de que essa coleta mista então não precisa ir para o aterro sanitário. Eles falam que o principal argumento é não precisa mais construir aterro sanitário, nós vamos transformar todo esse resíduo em energia. E daí eles explicam então na questão da incineração, que alguns, por exemplo no Rio de Janeiro, eles chamam isso de energia verde ou usina verde, e tem uma outra tecnologia também que eles falam na questão do plasma, e a outra, claro, que eles falam a questão da pirólise. Se eu não me engano, em Minas Gerais foi instalada uma central dessa de pirólise como experimento. Então o principal argumento deles é que eles podem transformar todo esse resíduo que está indo para o aterro sanitário, em vez de ir para o aterro sanitário, eles transformam isso em energia elétrica. E daí, basicamente, esses três processos aqui se destacam mais, né? Eles falam também que existe a possibilidade de fazer a coleta do material reciclável, e daí seria como se o material reciclável fosse aqui então para central de triagem, e somente a parte que não é reciclável iria então para a incineração. Eu faço minhas considerações porque se a gente retira o que é reciclável, a gente pensa então no material que a gente chamaria de seco. Se a gente pensar aquela classificação de secos e molhados, molhados seriam então os orgânicos e secos seria tudo que não é inorgânico. Isso não tem nada a ver se o plástico estiver molhado, ele continua sendo classificado como seco, tá, pessoal? Então é só mesmo uma questão de orgânico. Eu não gosto muito desse nome secos e molhados, prefiro orgânicos e não orgânicos, como você vê então na postagem onde está esse vídeo, ele está gravado. A minha questão é que se ele tira esse material seco, então fica basicamente o orgânico. E para queimar orgânico, transformar em plasma, pirólise e tudo mais, se gasta uma quantidade muito grande de energia, e tem que fazer um balanço energético para ver se realmente isso tem uma viabilidade econômica. Porque viabilidade técnica com certeza tem. Viabilidade técnica significa que ele consegue implantar aquela tecnologia, que ela vai conseguir fazer o tratamento, vai fazer o seu tratamento lá com qualquer tipo de resíduo, se ela consegue realmente. Agora tem que analisar a questão da viabilidade econômica, ou seja, saber se depois de implantado esse sistema, se ele vai realmente gerar renda. E a geração de renda, nós estamos aí tratando basicamente da questão que cada um desses processos eles vão gerar determinados produtos, e esses produtos vão ser vendidos. Vou citar aqui um exemplo que coincide aqui nos três, é a questão da geração da energia elétrica. Então vai ser vendida energia elétrica, tem que ver se o dinheiro que entra nesse empreendimento através da venda de energia elétrica se compensa a implantação dessa central para o tratamento desse tipo de resíduo. Então aqui vai sempre haver uma briga aqui entre a central de triagem e os resíduos não recicláveis que estão indo aqui para essas centrais, porque para essas centrais, independente da pessoa falar, não, aqui a gente vai fazer reciclagem, independente de ela falar isso ou não, para essas centrais é melhor que os resíduos recicláveis também entrem nesse processo, e daí eles não vão ser aproveitados ou reaproveitados como um produto. Por exemplo, o plástico vai ser reaproveitado como plástico, e sim ele vai sofrer um processo aqui, que em outros tópicos eu vou explicar mais para vocês sobre como esses processos funcionam, senão o vídeo vai ficar muito longo. E então é mais vantagem para ele usar esse material, só que esse material não vai ser mais reciclado, ele vai ser tratado, vai ser passar por um tratamento, né? E esse tratamento
ele vai basicamente acabar com as características físicas desse material. E aí chegamos então à triagem, podemos chegar à triagem, certo? A quantidade de resíduos aqui você também pode variar, a gente lá na frente vai fazendo a jogada, se vai 100% do resíduo vai para a triagem, ou só 50%, o resto vai para a incineração, ou 20% vai para a incineração, 30% vai para o plasma, e assim por diante. Então a habilidade, a gestão começa então aqui nesse ponto, quando ele vai decidir com essa coleta mista, o que ele vai fazer com aquele resíduo então. Existem as possibilidades, né, como eu falei, do tratamento, que são esses aqui em vermelho, e existe a possibilidade de mandar diretamente para o aterro sanitário, onde a gente relembra aqui que a linha está amarelo, e isso deve acabar, não deve ir diretamente para o aterro sanitário, a gente tem que tentar aproveitar, e se for aproveitar o máximo possível, aí o melhor é mandar para uma central de triagem. Essa central de triagem vai fazer então a separação desses resíduos, e daí, de acordo com as tecnologias existentes nessa cidade, por exemplo, se existe uma central de reciclagem de vidro, faz sentido eles retirarem todo o vidro para vender para essa central de reciclagem. Se existe uma central de reciclagem de plástico, então faz sentido eles tirarem todos os plásticos e mandarem para lá, certo? Se não existe, a única maneira é mandar então para o aterro sanitário. Lembrando que a questão política, aquela questão política, social e tudo mais, a gente deve tentar ao máximo evitar que esses recursos naturais, que inicialmente aqui são chamados de resíduos sólidos, e depois num conceito mais avançado que eu vou mostrar em outro vídeo, esses resíduos sólidos estão sendo chamados na Alemanha de matéria-prima secundária, recursos naturais secundários, ou seja, você dá um tratamento nele e aí ele volta para a indústria como matéria-prima, só que secundária porque ele não foi tirado diretamente da natureza. Tirado da natureza ele é primário, e tirado daqui da reciclagem ele é secundário. Então o conceito é esse aí, certo? Então daqui da triagem vamos fazer a separação aqui dos orgânicos e dos não orgânicos, que muita gente chama de molhados e secos, certo? E os orgânicos temos basicamente dois tipos de tratamento, que é através do biodigestor. Nesse biodigestor a gente vai acelerar a decomposição da matéria orgânica sem a presença de oxigênio, certo? E aí o outro sistema é a compostagem, que vai fazer o mesmo processo, só que na presença de oxigênio, certo? Então parte desse resíduo aqui da triagem vai para o que é o orgânico, vai para o biodigestor e para a compostagem. A outra parte, que é seca, vai então para a reciclagem. Dependendo da quantidade de indústrias que existirem na cidade para essa reciclagem, vidro, pneu, papel, plástico e assim por diante, a quantidade de resíduos que vem para cá, para esse setor de reciclagem, vai ser maior. Não existindo mais, a única alternativa que eles têm aqui na triagem é mandar então para um aterro sanitário, ou mesmo até para algumas dessas centrais aqui de tratamento, sendo que essas centrais elas precisam de uma quantidade mínima de material para poder ser viabilizada economicamente e tecnicamente também. Como se trata de material muito grande, usinas muito grandes, elas não servem, então não dá para você construir uma central dessa, ou então não é indicado você construir para tratar pequenas quantidades de resíduos, certo? Elas são indicadas só para grandes quantidades de resíduos. Daqui da reciclagem, então, os produtos, aí, a matéria-prima secundária vai ser encaminhado diretamente para as indústrias, onde vai voltar para o setor de produção. Esse é o caminho do material reciclado. E aqui do biodigestor, ele vai transformar a sua matéria orgânica basicamente em biofertilizantes, que seriam os resíduos do biodigestor, só que nesse caso a gente já nem chama mais de resíduo, porque ele pode ser aproveitado, por exemplo, na agricultura. Então aqui saem os biofertilizantes e também o biogás, o famoso biogás, que é tema aí de discussão quente no mundo inteiro, e que através da queima desse biogás você também pode fazer a geração de energia elétrica, né, em equipamentos adequados, ou usar o biogás mesmo como fonte de calor
em processos industriais, na indústria alimentícia, por exemplo, no cozimento dos alimentos. Aqui na compostagem, essa matéria orgânica vai ser transformada basicamente em biofertilizantes. Esse é o caminho então da coleta mista, que tem sido feito então com a coleta mista. A Política Nacional de Resíduos Sólidos brasileira, ela incentiva então a aplicação, a implantação da coleta seletiva, certo? Tanto que você está vendo aqui com a linha verde. Então a coleta seletiva, ela já faz essa separação que a triagem faz aqui, ela já faz na origem, ou seja, já no próprio gerador. A ideia é que as pessoas separem casas, os seus resíduos, e as indústrias também separem no ponto de geração. Então vai haver coletas específicas para cada tipo de resíduo. Um exemplo, se você tem resíduo orgânico, se você gera resíduo orgânico na sua produção, digamos que você trabalha no setor da agricultura e você fabrica aí, ou produz, né? Melhor dizendo, você produz aí milho, e aí tem aquele resíduo lá do milho e é tudo orgânico. Então o indicado para isso seria, caso você não tenha proveito para isso, uma coleta seletiva que vai fazer a coleta e o transporte de todo esse material orgânico. A gente sabe que esse material também pode ser usado como biofertilizante, sendo que no primeiro momento, como ainda tem muito componente orgânico nele, ele prejudica ali a terra. Só depois de um tempo é que ele começa realmente a fazer o efeito positivo. Então, se ele for levado, por exemplo, para um biodigestor, para um processo de compostagem, é mais interessante porque ele não causa aquele impacto negativo na terra de imediato. Ele vai lá para a compostagem ou para o biodigestor e já volta como um biofertilizante já pronto para ser usado. Então a coleta seletiva faz a separação na origem e daí vem uma parte para biodigestor ou para compostagem, como eu falei, a parte orgânica, e a outra parte caminha então aqui diretamente para a reciclagem, certo? Na prática pode acontecer dessa coleta seletiva não ser muito eficiente, ou seja, que os geradores misturem aí os tipos de resíduos e aí essa coleta ela não venha para cá, não pode vir para cá, ela deve então seguir para a triagem. Na Alemanha o que acontece? Se eles abrem o container, a lixeira, né? Eles abrem e verificam se realmente, por exemplo, na questão do plástico, se só tem plástico lá dentro ou tem outra coisa lá dentro, tipo orgânico. Se tiver orgânico dentro da lixeira onde deveria estar plástico, então eles colam um adesivo em cima dessa lixeira e não recolhem. E toda vez que ele passar, ele vai fazer o mesmo processo. Só vai recolher se for, então, tudo do mesmo resíduo que aquilo ali é indicado. Certo? Então esse é um resumo muito resumido. Vou lembrar para vocês que essa área aqui que nós conversamos, ela aqui na Alemanha trata-se de mestrados e doutorados. Então você vai estudar metodologias de coleta seletiva, como pode funcionar, como cada uma dessas tecnologias funcionam, como devem ser criadas leis para que incentive o desenvolvimento sustentável, certo? Então é uma área bem complexa. E nesse vídeo não vai dar, é claro, para falar sobre todo esse doutorado aqui, vai ser muita coisa para falar em um vídeo tão pequeno. No portal Resíduos Sólidos você vai encontrar essa imagem mais detalhada e vai poder clicar então em cada um desses pontos aqui. Quando você clicar em cima, por exemplo, aqui de coleta mista, ou digamos aqui plasma, vai abrir uma nova página e nessa nova página você vai ter uma explicação básica sobre esse tópico, sobre esse tema, vai poder fazer cursos sobre esse tema e também vai entender a interação desse tema com os demais temas que envolvem a questão do gerenciamento e gestão de resíduos sólidos. Por ser um tema muito amplo e complexo, o gerenciamento de resíduos sólidos envolve todas as pessoas de uma cidade, de um estado e de um país. Ajude então a divulgar esses tópicos. Vou mostrar para vocês aqui como funciona. Entrando aqui no site do portal Resíduos Sólidos, que é esse site aqui, você vai clicar principalmente aqui nesse botão aqui, ó, mais um, do Google, e vai divulgar então esse site e aumentar a discussão com toda a sociedade, com todos os seus amigos. Dessa maneira, esses pontos, esses assuntos vão ser mais facilmente encontrados pelo Google e assim a gente aumenta também o grupo de discussão e a abrangência do público para esse tema tão importante que é o tema de
resíduos sólidos.